Olá, pessoas lindas, boa noite. Há 2 dias publiquei uma enquete solicitando que vocês me dessem sugestão de temas que eu pudesse estar trazendo aqui para compartilhar um pouco com vocês. E o tema mais voltado foi para falar sobre o medo, talvez por essa situação que estamos vivendo hoje, o mundo inteiro, né, que está vivendo hoje, essa situação de medo, de isolamento social. Então eu fiz a pesquisa do livro de Napoleão Hill, o livro A Lei do Triunfo, tá? E vou trazer para vocês algumas informações sobre os 6 medos básicos da humanidade. E o primeiro deles as pessoas têm muito medo da pobreza. As pessoas se atormentam com a pobreza. E aí ficam com aquele sentimento negativo, aí vem a desconfiança, tá? A desconfiança do outro, talvez até por ter passado por alguma situação de traição, alguma coisa assim em negócios, e aí vem essa questão da desconfiança do próximo, né? Então, o primeiro medo é isso, da pobreza, tá? O segundo medo é o medo da velhice. As pessoas têm medo de ficar velho. Gente, a minha mãe dizia: quem não morre de novo, de velho não escapa. E as pessoas têm medo de ficar velho. Talvez por essa questão de pensar que está se aproximando da hora da morte, tudo, talvez por isso as pessoas têm medo de envelhecer, né? E o terceiro medo é o medo da crítica. As pessoas morrem de medo da crítica, morrem de medo de falar em público porque tem medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar. Às vezes até não se manifesta, não dá a sua opinião em uma reunião de trabalho ou algo assim, porque tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Então, ele tem medo da crítica, tá? Da crítica da outra pessoa. Ele, inclusive, ele procura andar na moda, porque a moda atual, se ele não andar conforme aquele padrão, ele pode ser criticado. Então, as pessoas têm medo da crítica. O quarto medo é o medo de perder o amor de alguém. Vocês já pensaram sobre isso? Gente, esse medo, eu acredito que seja um dos mais comuns. As pessoas terem medo de perder o amor de alguém. É por isso que muitas pessoas são muito inseguras no relacionamento, seja com amizade, seja com cônjuge. Eles têm muito medo de perder o amor e aí vem o ciúme. Por conta da insegurança, vem o ciúme. E aí acaba tudo, né? Acaba que vai tudo por água abaixo, porque estraga o relacionamento. Seja da amizade, seja do familiar, tá certo? Então a gente precisa controlar um pouquinho isso daí. E o quinto medo é o medo da doença. As pessoas têm medo da doença. E por que tem medo da doença? O medo da doença, ele está relacionado ao medo da pobreza e ao medo da velhice. Ao medo de ficar velho e ao medo de ser pobre. Porque ele acredita que quando chegar a velhice, ele vai estar doente. E se ele for pobre e estiver doente, ele não vai ter como se restaurar, né? Restaurar a sua saúde. Então, esse é o quinto medo das pessoas. E o sexto medo, adivinhe qual é? Isso mesmo, é o medo da morte. As pessoas têm medo da morte. Nós não sabemos de onde viemos e não sabemos para onde vamos, tá? Então, assim, por isso, essa estranheza, esse medo, assim, que nós temos muito grande de morrer. Muitas pessoas têm, tá certo?
mesmo sendo conscientes que nós nascemos para vivermos, para fazermos, cumprirmos nossa missão aqui na Terra, nosso propósito de vida e depois de cumprir, partir para algum lugar. Uns acreditam em vida após a morte, outros não, mas o certo é que ninguém sabe, porque quem já morreu nunca voltou para contar. E quem não morreu ainda não quer ir. Na verdade, não quer ir tão cedo. Então, esse é o sexto medo que a humanidade tem, tá? E talvez por isso esteja com tanto rebuliço essa questão do coronavírus, porque está afetando muita gente, já matou muitas pessoas. E a gente se preocupa não só conosco, se preocupa também com os nossos familiares, com quem amamos, com quem não queremos perder, nem agora, nem tão cedo, talvez nem nunca. Às vezes a gente pensa assim, não é verdade? Na verdade, a gente nem quer pensar sobre isso, de perder alguém, né? Então, é um dos maiores medos que a população, que a humanidade tem. Então, essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, eu extraí do livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, tá? E espero que tenha ajudado, espero que tenha contemplado o que vocês me pediram para trazer aqui, tá certo? Qualquer coisa, deixe seu comentário lá, deixe sua sugestão, tá? Se nós conhecermos o que nos aflige, é mais fácil corrigirmos, né? Por exemplo, esses medos, eles nos travam muitas vezes, nos bloqueiam para fazermos alguma coisa. E se aquilo estiver prejudicando a vida da gente, a gente precisa de verdade enfrentar. Tá? Precisa enfrentar, precisa encarar de frente, vá mesmo com medo, mas vá, tá? E se tiver que ter medo de alguma coisa, tenha medo de ter medo, tá certo? É interessante essa frase, né? Se tiver que ter medo de alguma coisa, tenha medo de ter medo. Essa frase eu ouvi o Ivan Maia falar e eu achei bem bacana, tá? Então eu espero ter contribuído, espero ter contemplado o que vocês queriam saber e qualquer coisa pesquise um pouquinho mais, tá? Sobre esses medos. Tem vários outros medos, tá certo? Tem vários outros, mas esses são os 6 medos básicos da humanidade, tá? Essas informações, como já falei, foi extraído do livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. É só dar uma pesquisadinha lá que vocês vão encontrar, tá? Gratidão a todos vocês que estão me acompanhando, a vocês que estão interagindo comigo, dando feedback. Acho bem bacana, acho bastante positivo e vamos lá, gente. Continuem se cuidando, tá? Cuidando da saúde de vocês, da saúde de quem vocês amam, tá certo? Boa noite e gratidão a todos.